Olá, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. Muito, muito bom ter você por aqui novamente. E a gente chega na edição número 21 do Matarazzo Podcast. Eu fico muito feliz de chegar aqui na 21, porque quando a gente começa lá na número 1, número 2, fica difícil a gente saber até onde a gente vai conseguir levar, né? Essas agendas e essas discussões. O 21 também é muito emblemático, porque eu trago um grande colega, um consultor, um mentor para mim, que é o meu amigo Bjorn Frederick. Vamos chegando, Bjorn. Legal, Mata. Olha que feliz coincidência. Eu não sabia que era o 21. 21 dia do meu aniversário. Olha só, hein? Oh. Como que é que você fala você gosta muito desse termo. É sincronicidade, é isso? É. Que legal, dia Pequenas 21. coincidências da vida que talvez não sejam coincidências, né? E de que mês, Agora a gente tem que saber o mês também. Outubro, tem tempo ainda. Outubro. A gente só não vai perguntar o ano, né? Mas tudo bem. Que legal. E, Bjorn, para brincar com o pessoal aqui que está ouvindo a gente, vendo a gente aqui no YouTube e no Spotify, quando a gente chega em algum projeto da Movendo, que daqui a pouco a gente vai contar um pouco sobre a Movendo também, você se apresenta como Bjorn e você fala aí o Matarazzo, e aí você fala que nomes difíceis é obrigatório, não é isso? Para trabalhar na Movenda tem que ter um nome diferente. Ou com muitas consoantes, né? É engraçado. É uma característica aí. Como que o pessoal te chama quando erra, cara? Olha, já tive de tudo. Eu tive tantos apelidos na vida, Matarazzo. Me chamaram até de... Um dos mais curiosos foi Benjor. Eu sou a cara dele, né? Benjor? Não, acho que não. Na verdade, eu gosto muito do Jorge Benjor. Mas, enfim, já fui em vários shows dele. Mas já me chamaram de tantas coisas. O apelido que mais ficou foi na época da Ródia, né? Eu fui trainee da Ródia. E aí eu lembro no primeiro dia na fábrica, ver a secretária do departamento, né? E olhou no meu crachá e falou assim, cara, isso aí é nome ou sobrenome? Eu falei, não, é nome. Falei, tá lascado, aqui tem 2.000 pessoas que não vão conseguir falar o seu nome. Já novato, né? Ele já dobrou o joelho, né? Falei, e agora, né? Ela falou, fica frio que eu vou resolver o problema para você. Ela me pegou pelo braço e foi me apresentando para todo mundo. Esse aqui é o engenheiro novo da área, o nome dele é BJ. E ficou, mas ficou por muito tempo. Nossa. E até que achava que BJ era inicial de Bernardo José, alguma coisa parecida, sabe? Nossa, essa secretária foi fantástica, cara. Então, alguns ficam, né, do pessoal com quem eu trabalhei na Ródia, né, foi meu primeiro emprego, 5 anos, 6 anos que eu trabalhei lá, o pessoal só me conhece por BJ. Que legal, BJ. Nossa, que fantástica secretária que te ajudou aí a ter menos sofrência ao longo do caminho. Muito legal, gostava muito. Mas eu costumo dizer que eu tratei na terapia e Costabile descobri que eu aceito o que vier do outro lado depois da segunda explicação. Então, tem um cara que me chama de Conrado até hoje e eu respondo. Já expliquei 4, 5 vezes. Não tenho mais tempo para isso, né? Vamos tocar adiante. Eu sou o Conrado para ele e tá tudo certo, né? E eu te chamo de Mata, né? Enfim. Não, eu acho que na consultoria ficou Matarazzo mesmo. Mata, para nós que estamos mais próximos, assim. Alguns clientes me chamam de Mata também. Quando eu cheguei no mundo latino, quando eu fui para o México, né? Costabile não rolava, Costabile não rolava. Né? Acabou virando Billy. Né? Então, olha só. Até hoje tem gente que me chama de Billy. Eu já vi gente chamando de Costa, eu achei legal. Pouca gente chama de Costa, mas tem também. Mas é engraçado. Billy um amigo de ensino médio me chamava de Billy, mas não pegou o apelido lá atrás. E quando eu chego no México, não, Costabile não dá, Costabile não dá. Vamos achar Costa Baio, né? Você vai para o inglês, vira Costa Baio. E aí virou Billy Matarazzo em algum momento lá no México. Foi bacana também. Mas além das particularidades do nosso nome, me conta, você lembra como a gente se conheceu? Então, eu estava tentando puxar, essa é uma das perguntas mais difíceis, porque eu sou muito ruim de datas, cara, muito ruim de datas. Eu acho que eu me acostumei, minha esposa, de estar casada há tanto tempo já, e ela é tão boa em datas que se eu preciso de alguma lembrança, eu puxo dela. Mas eu acho que foi num programa de liderança, há muitos anos atrás, talvez a data não vou saber, na ThyssenKrupp, em Porto Alegre. Então, a gente... eu imagino que sim.
facilitou, enfim, né? Tocamos várias turmas lá, né? É. E foi um projeto bacana aquele, né? Primeira liderança ThyssenKrupp. Faz tempo, cara, faz tempo mesmo, assim, tempo. Eu vou falar que diz as boas práticas das aulas gravadas ou dos encontros virtuais do podcast para você não colocar a data, né? Para não perder a validade. Mas eu não ligo muito para essas coisas. Eu lembro muito bem por duas coisas. Bom, primeiro, hoje nós estamos num dia muito quente e eu aprendi que Porto Alegre no verão pode ser muito quente também, né? E foi exatamente desse jeito. E a gente tinha um tremendo de um desafio. Eu lembro que a gente almoçava lá e voltava aquele calorzão, né? Como é que nós vamos manter a atenção desse pessoal? E era um programa de 4 dias, você lembra? 4 dias, cara, eu lembro. Era um intensivão, uma imersão mesmo. Assim. Mas a gente mandou bem lá? Mandamos bem. E a gente depois, se eu não me engano, lá foi o piloto que a gente estava junto para ver o conteúdo tudo. E depois a gente se distribuiu, né, nas regionais, nas filiais. ThyssenKrupp eu me lembro. Isso mesmo. ThyssenKrupp Elevadores, E você está falando dessa questão de data, né? Aqui em casa também a Luana que sabe tudo aqui das datas. E quando eu estava falando sobre quando eu conheci você lá na ThyssenKrupp, ela lembrou que foi no ano em que meu cunhado mudou para Brasília e eu fui dar um treinamento da ThyssenKrupp em Brasília. E segundo ela, foi 2015, que eu chutava a Copa do Mundo. Ela falou, não, foi um pouquinho depois da Copa do Mundo. Então, segundo ela, mas é por ali, mais ou menos, que a gente estava nesse projeto. Mas eu acho que a gente já tinha se encontrado em outros momentos, talvez não trabalhando junto, mas como consultores daquele Lab SSJ de então, né? Exato. De 10, 12 anos atrás. Que legal. E depois eu tenho... esse projeto me marcou bastante, mas depois o que me marcou muito, uma passagem minha e sua, foi já pela Movendo. Numa formação que você me convidou para ir numa formação de multiplicadores de um programa de liderança da Bayer que a gente fez na Colômbia, né? Isso mesmo. Não sei se a gente foi 1 ou 2 vezes para a Colômbia lá. Você já como Movendo aí. Me fala um pouquinho da Movendo e depois a gente puxa essa formação que a gente fez lá na Colômbia. Isso é muito legal, né? Realmente, assim, eu até escolhi esse fundo de tela, né, para representar, acho que essa é um pouco a ideia, né? De a gente subir um pouco no balão da nossa história, nossa prática juntos aí de desenvolvimento de lideranças, né? E acho que eu lembro disso com bastante carinho, né? Então, só para quem está conhecendo, talvez, aqui a Movendo pela primeira vez, né? A Movendo é uma consultoria alemã de desenvolvimento organizacional. Eu sou responsável pela região Latam, meu sócio fica na Europa, né? Fica na Alemanha. E temos muito orgulho, né, de ter essa proposta de valor de desenhar as soluções sob medida, né? Então, de novo, aqui a figura do balãozinho, a gente sobe no balãozinho com o cliente para entender tudo que ele já percorreu, tudo que ele já fez, as fortalezas, as dores, para desenhar soluções de mais alto impacto e mais relevância para o contexto que ele está vivendo hoje, né? E, enfim, e nessas andanças, né, já são 11 anos, né, de Movendo, 12 esse ano, né? Acho que tem momentos muito legais que você acabou de recuperar, né? Então, esse foi um projeto para a Bayer, né? A Movendo desenhou e redesenhou o programa global de desenvolvimento de liderança da Bayer. E existiam, então, esses programas que eram padronizados, vamos dizer assim, né? E é muito legal porque ele era multicultural. É o mesmo programa para todos os líderes, né? Na Bayer, no mundo inteiro. E que funcionava muito bem, né? E justamente por ele ser um pouco delicado em termos de como se aplica, né? Tinha essa figura do Master Trainer e dos treinadores certificados, né? Que às vezes eram externos, como no nosso caso, Movendo, e às vezes eram do próprio cliente. Então, esse episódio lá na Colômbia foi justamente um momento de certificação, né? Então, a gente se preparou, pegamos uma turma real, estudamos o script, né? Cada um entregou um pedaço, lembra? Tinha pessoas também da própria Bayer da Colômbia, que ali era o hub para a América Central também. E, puxa, fizemos boas amizades lá também, né, Matarazzo? O próprio Jarco, a Inês, a Daniela, e, puxa, quantas pessoas, né, que até hoje estão aí no relacionamento, né?
E eu, então, estava com essa figura aí de Master Trainer, né? Nesse processo de certificação junto com o cliente. Foi muito legal, né? Muito legal que aconteceu, tudo que aconteceu depois, né? Ali, eu não me lembro exatamente, mas foram centenas de pessoas que a gente treinou na região. Sim. Foi. Cara, só o ano passado a gente fez 4 turmas e era um ano de quase fechamento da demanda. Em anos anteriores, a gente estava com mais consultor, né? Entregando o mesmo programa. A gente fazia em espanhol, né? Além do português. Cara, de pandemia só no virtual, vou chutar aí umas 25 turmas, talvez, para mais da Movendo. Talvez. Com 25 vezes 25. Olha, eu procurando. E de uma jornada longa, né? Uma jornada de 5 meses aí de acompanhamento com eles. Dá mais de. Dá quase 1.000 pessoas mesmo. E é muito legal que, assim, funciona, né? Tem 12 anos esse programa, ele foi, lógico, sendo modernizado, né? Os nomes foram mudando, Learn to Lead, Developing Leadership Mindset, Buyer Leadership Excellence, Leading Team Culture, enfim, né? Applied Leadership Workshop, um monte de nomes, né? Sopas de letrinha, mas que funcionavam tão bem, né? Mesmo seja no português, no espanhol, e a sua contribuição foi muito importante, né? A sua vivência no México, a sua habilidade com o espanhol, bastante importante lidar com a cultura centro-americana e depois também aqui no Brasil, né? Então, muito orgulho dessa trajetória, né? Muito. Na verdade, a gente começa... É engraçado, né? A gente começa com as turmas Latam, né? A gente começa em espanhol, depois que a gente traz, você consegue aí trazer para a Bayer Brasil também. Muito bacana. O episódio passado, gente, para quem está aqui acompanhando, esse aqui é o número 21, o episódio anterior, o número 20, foi com o Márcio Rocha, da Bayer. E o número 1 também com a Alessandra Almeida, da Bayer, que são clientes Movendo, né? E que estão passando por um processo de transformação no qual a gente aportou muito conhecimento de liderança no meio do caminho e agora a gente está tentando entender para onde eles vão para ver se a gente consegue aportar também daqui para frente. Não, e clientes e amigos, né, Matarazzo? Acho que isso é uma coisa muito legal, né? Que a gente gosta de ter com os clientes e ter uma relação a nível pessoal mesmo, né? Teve momentos de bonança, momentos de crise, enfim, mas acho que essa lembrança, essa parceria, essa colaboração sempre muito alta, né? Com pessoas que saem da empresa, enfim. E levam até tanto a gente quanto a consultor individual, mas a própria marca Movendo para outros negócios também, né? Porque a gente vai fazendo ali uma relação individual, pessoal, e a confiança existe, né? De ambos os lados ali. E também, às vezes, não existe, porque esses dias a gente conversava aí você sobre alguma característica de estrutura de cliente que é muito pontual, né? Que quer comprar spot, né? Que quer fazer leilão. Isso a gente já não gosta muito, né? Desse movimento muito... Faz um treinamento fechado de 4 horas de um tema que você não precisa nem saber quem vai estar na sala. Não, moça. Não é assim que funciona mais, né? Talvez já tenha sido. Que eu até dei nome, assim, estava com dificuldade até porque estava me incomodando. Eu falei assim, não, realmente, existem clientes que são mais transacionais. É uma troca, né? Me dá isso que eu te dou aquilo outro. E outros que são mais relacionais, de cocriação, de colaboração, né? A gente lida melhor, a gente traz o nosso melhor impacto para esse segundo tipo de cliente, né? E o transacional, talvez o desafio é virar ele, né? Perceber que a gente pode entregar mais. Né? Legal, você me contratou para isso, mas dá para fazer melhor, inclusive, né? Então, e eu imagino também que tem os desafios de algumas culturas corporativas que ainda as informações são muito em feudos ou em silos muito fechadinho, né? Então, recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa de uma área de pessoas, de RH, de people, né? E eu perguntei para ela, dentro de um contexto de uma demanda que ela trazia, qual era o momento do negócio, né? E ela disse assim, algo como, mas, tipo, por que você quer saber? Eu falei, eu quero saber como estão as coisas aí, né? Ah, não, mas para que você quer saber? Vai dar aula, né, cara? Falei assim, então, deixa eu te contar uma coisa, né? Como que eu vou falar de feedback
se eu não sei se é um feedback de uma empresa que está crescendo ou se é feedback de uma empresa que está quebrando, né? Será que vocês acabaram de comprar uma outra companhia? Ou vocês foram vendidas para uma outra companhia, né? Como é que estão os resultados? Cara, o contexto faz super diferença. O contexto faz todo. Aqui a gente costuma falar que o contexto faz muita diferença, hein? Não, muito legal. E acho que esse que é o desafio, isso que dá só um pouco de sabor a isso, né? Acho que essa paixão que você traz, inclusive gravando esses podcasts, né? E atrai, né, teus convidados, é fazer diferença na vida das pessoas, né? E é um privilégio, ao mesmo tempo, um território até um pouco delicado, né? Daquilo tudo que a gente traz e trabalha em treinamentos, que a gente afeta as pessoas, né? Às vezes a pessoa sai até da sala talvez um pouco incomodada, né? Não sai assim, uau, né? Porque ela saiu refletindo, né? Ela saiu, caíram algumas fichas, enfim. E depois de muito tempo, né? A gente acaba, às vezes, até encontrando a pessoa em outra empresa, às vezes em outro lugar, em outro contexto, e a gente fica sabendo o quanto foi importante, né? Nem sempre a gente tem essa chance da confirmação, mas acho que essa habilidade, né, de liderança, que é uma coisa tão vasta, né? Assim, não tem fim. Gosto quando o Simon Sinek fala, né, que é um jogo infinito, né? Então, liderança é um jogo infinito, ele nunca termina de se desenvolver, né? E acho que aí que entra a questão do contexto, né? Qual é o líder que você é hoje, qual é o líder que você precisa ser, o líder que você gostaria de ser. Isso é uma trajetória, né, bastante maravilhoso, extensa, né? Fascinante, né? Fascinante. Não troco por nada. Me inspirei na sua fala, inspirado no Simon Sinek para anotar aqui embaixo. Liderança é um jogo infinito. Ele acho que é um dos autores que eu tenho gostado, assim, curtido, sabe, de explorar aí nos últimos tempos. Eu acho que eu tenho autores que eu vou ficando mais fã, de tempos em tempos vou trocando. Acho que eu já fui mais próximo do Simon Sinek. Eu já fui muito do Rancharan em algum momento. E agora estou em outra vibe aí, depois eu te conto também. Mas, cara, eu gosto muito do Jogo do Infinito, né? Um livro dele é muito, muito bacana, que você puxa. Mas eu acho que o melhor... Tem o livro clássico dele, né? O Start With Why, Começa Pelo Porquê, que acho que é o mais vendido, o best-seller. Mas o livro que eu mais gosto dele é o Líderes Se Servem Por Último. Leader Eat Last. E eu gosto muito porque é da ideia... Eu tenho fome, né? Então não conta na hora do pão de queijo o líder se serve por último. Eu sempre quero comer. Mas eu tava brincando outro dia com uma cliente que falou assim, mas líder se serve por último, então eu vou para a última fila do restaurante. Eu falei, não, moça, deixa eu te explicar. A pegada principal é, cara, não traga um problema e uma solução e depois pergunte, né? Pô, Bjorn, a gente tá com um problema aqui que essa caneta não funciona. Eu pensei em comprar outra. O que você acha? Acabou, amigo. Você já deu a resposta, chefe, né? Então, essa ideia, eu gosto muito desse convite de... Cara, me investiga primeiro. Eles sabem que tem que comprar a caneta, ou alguém vai poder fazer uma manutenção mais barata e você acaba aprendendo junto contigo. Então, o convite é escute antes de falar. Puxa aí. Que legal. Que legal. Não, eu estava lembrando agora, assim, me veio a lembrança, quando a gente fala do jogo infinito, né? Fica a dica aqui para quem eventualmente não é tão leitor, né? Que a teoria original não é do Simon Sinek, né? É do James Carson. E eu achei assim mais legal ainda do que o livro é ver o podcast, a gravação da entrevista dele com o James Carson. Então, o que o Simon Sinek fez foi uma releitura, vamos dizer assim, do livro original do James Carson, né? E a entrevista entre os dois, do James Carson faleceu há pouco tempo, pouco tempo depois da entrevista, né? Mas, puxa, eu achei riquíssimo. O podcast, ele é um excelente entrevistador também, né? Um exemplo de podcast. Ele é. Eu acho que ele melhorou tanto, cara, porque ele tem umas primeiras gravações lá, tudo tortinho no palco ali, me inspira também esse sentido da evolução. Eu acabei de entrar aqui, que eu tinha esse link gravado ali, numa pastinha de pendentes para explorar mais.
peguei esse link, coloquei aqui no cantinho, vou deixar ele aqui. A hora que a gente subir esse episódio, a gente coloca o link. Boa, né? Legal. Acho que fica bacana ali também. É bom, dá para explorar ele. E, bom, eu quero contar um caos também, porque eu gosto de contar caos no meio do caminho. Eu me lembro muito da Colômbia, da nossa formação, me lembro eu dando um trechinho ali de motivação, que era a minha prova ao vivo ali. Mas eu me lembro, não sei se você... Será que foi dessa vez ou foi na outra? Que eu ganhei os ingressos para assistir o jogo do Corinthians lá na Colômbia, não? Foi lá mesmo. Estava comigo? Foi lá mesmo, exatamente. Isso me chamou muita atenção, né? A gente estava falando sobre a relação que a gente constrói com os clientes. Exato. Né? Imagina só para quem está nos ouvindo aqui, né? Puxa, diretora regional de recursos humanos, né? Justamente ir atrás de um ingresso, sabendo que o Matarazzo descobriu que o Matarazzo era corintiano, sabia que ia ter um jogo ali, era semifinal de Libertadores, uma coisa assim. Era eliminatória mesmo, né? Era Libertadores numa fase alta já, né? E aí ela apareceu com um ingresso. Eu falei, cara, nossa, que legal, né? Foi impressionante. E você foi marcou lá, demais, cara. Tudo, né? Foi. Não era nada transacional essa relação. Você imagina, né? Eu saio do Brasil, vou para lá, a gente ia ficar, sei lá, uma semana em formação. E nesses meus comentários aleatórios, eu soltei amanhã tem Corinthians. E a pessoa acionou alguém que acionou um gerente de marketing do Milionários e me aparece com ingresso. Nossa, toda vez que eu vejo alguma postagem dela no LinkedIn da Inês, eu escrevo até hoje, porque eu tenho muito carinho por ela, não só por isso, mas também por tudo como ela acolheu a gente lá, né? Que legal. Já fazem anos e a gente continua uma relação muito de amizade, sabe? De companheirismo, de aconselhamento, sabe? E ela está em outra companhia, né? Outra companhia, justamente. Ela está na Honeywell. Isso é legal. Honeywell, boa companhia também. Que bacana. Ô Bjorn, e para quem me acompanha aqui nas mentorias, para quem já fez aqui alguns cursos, está lá na comunidade de liderança, eu falo muito de metáforas, né? Então eu uso algumas metáforas para explicar o papel da liderança. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que eu aprendi a metáfora do aquário com você, com os materiais a movendo, né? E aí, olhando um pouco por trás, né, do conceito que traz para a gente o desenho de uma metáfora do aquário, depois eu posso explicar, eu coloco o link também aqui embaixo. Você costuma trazer na sua fala a ideia de que a liderança, em algum momento, ela tem que ser construtora de um ecossistema. Algo por aí, nesse sentido. Então, dá uma aula para a gente aqui, cara. Não precisa ser daquelas que você me dá de 1h30 aprendendo com você, mas como assim tem que controlar o aquário e não o peixe? Como assim arquiteto de ecossistema? Me fala um pouquinho disso. Então, acho que essa é uma crença que talvez o DNA da Movendo como um todo, né? Que não tem mais tanto espaço para comando e controle, né? Então, a gente aprendeu, historicamente, a liderar dentro de um ambiente de comando e controle. Algumas pessoas estão olhando para o longe, vem de novo aqui no balãozinho, alguém que está enxergando mais longe, está com essa luneta aqui, né? Então, ele diz o que os outros têm que fazer. Então, você solta um saco de areia, você põe mais gás no balão, né? Então, não é bem assim, né? No cenário complexo que a gente vive, todo mundo tem que olhar, todo mundo tem que estar percebendo a realidade, a complexidade do ecossistema para conseguir achar o melhor caminho. Não dá mais para uma pessoa, né? A líder, ter essa prerrogativa tão grande, né? Então, vou até mudar meu fundo aqui. Talvez seja um pouco isso, sabe? Da gente construir um ambiente próprio, né? Então, quando a gente fala do aquário, é um pouco isso, né? Você não consegue controlar o peixe. Concorda? Você não chega a falar, o peixe é hora de comer, é hora de dormir, é hora de... O que você pode fazer é controlar o ecossistema. Quais são as temperaturas, quais são os fatores, né? O pH da água, enfim, o que você precisa para que aquele ecossistema floresça, no sentido, né? Encontre o seu melhor. Então, esse que acho que é o grande papel do líder hoje em dia, né? Que exige uma inteligência enorme,
né? Uma sensibilidade enorme também de olhar para essa complexidade e descobrir o que meu time precisa. E às vezes não é tudo, é uma, duas coisas. Não. Né? Só que o difícil é chegar na resposta. São tantas coisas que estão acontecendo. O que meu time precisa? Acho que é isso. Que é muita. Basicamente, precisa de muita coisa junto e misturado e tudo ao mesmo tempo. E como que a gente faz, então, já que a gente não consegue ter recursos infinitos de tempo, de grana, de paciência, então a gente tem que tomar algumas decisões ao longo do caminho. E eu gosto muito dessa ideia por trás. E exige quebrar, né, Mata? Assim, pensando na nossa formação, né? Você é administrador, tá? Eu sou engenheiro. Algumas profissões, dependendo como chama, com a situação que você estudou, né? O engenheiro, o pessoal vai sempre olhando sempre um resultado e aquela relação causa-efeito é meio previsível ou única. Às vezes ela pode ser bem complicada, mas você descobriu, aí você consegue projetar a coisa. Quando a gente vai para o mundo das pessoas, no ecossistema social, acho que um biólogo, por exemplo, tem uma cabeça muito mais hábil, um administrador, para lidar com isso. Porque, afinal, são múltiplos fatores. E as relações são imprevisíveis, né? Então, só voltando na questão do aquário, muitas vezes, quando eu uso essa metáfora, eu pergunto para algum participante que está no treinamento, gente, alguém aqui é aquarista? Alguém tem um aquário? E, às vezes, aparecem alguns, né? Ah, água doce ou salgada? Porque a complexidade é diferente. Ah, não, tem uma de salgado. E conta para nós, como é que é isso aí? Assim, é tudo exatamente como você falou. Às vezes as relações são tão imprevisíveis, eu quis mudar a decoração do aquário, eu troquei uma pedra. Uma pedra. Aquela pedra mudou o pH da água, me matou 2 peixes que valiam cada um deles mais de R$1.000. Então, tá aí o desafio. Tá aí o desafio, né? Não é um para um, né? Não é uma relação direta de causa e efeito, né? A gente pensa na equipe, eu vou trocar essa pessoa de função. O que vai acontecer? A gente não sabe. Pode ser que seja muito bom, pode ser que seja muito ruim. Então, exige E mesmo se essa mudança de escopo de trabalho ou aquele feedback mais duro tenha sido no one-on-one, né, numa conversa individual, muitas vezes a gente não percebe que os relacionamentos individuais, líder-liderado, um a um, vai impactar o aquário como um todo. Mesmo se eu tenho uma conversa só com uma pessoa no cantinho, vai impactar todo mundo naquele ambiente ali, né? Vai mesmo. Eu gosto. Vai. E quando a gente começa a falar de controlar as regras do jogo, buscar controlar as variáveis do aquário, eu acho que a gente dá também uma certa concretude para a liderança, para ela colocar esforço e energia no sentido desse guarda-chuva amplo de comportamentos, esperados e não tolerados, papéis e responsabilidades, metas claras, né? Os processos de interação lá, do que sair tentando fazer a gestão de uma área inteira nos one-on-ones individual, tentando apagar incêndio ou fazendo subir competência técnica individual. Não dá. Justamente por isso, né? Porque talvez eu tenha alguém no grupo que de uma certa forma, está impactando as relações e o próprio clima ali, a cor da água, né? Eu gosto muito dessa ideia. Eu vou colocar aqui embaixo um link aqui do nosso slide clássico lá de controle o aquário e não os peixes, né? Eu dou muito um exemplo, Bjorn. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu conecto nessa metáfora, que é assim, ó, estrutura precede comportamento. Estrutura precede comportamento. E eu gosto de dar muito o exemplo aqui de casa, das crianças, e aí eu coloco, então, na metáfora do aquário, essa minha exemplificação. Eu tenho aqui a Elise e o Gael em casa, os dois pequenininhos, 7, 4 anos. A regra é, depois do jantar tem que levar o prato na pia. A Elise acaba de jantar, limpa o prato, leva na pia e nem tá mais ali. Acabou, fiz a minha parte. O Gael vai se arrastando e demora e enrola. Você fala, vai meu filho, vai deixar o prato aí no meio do caminho, não. Vai até a pia, vai até a pia. Então, estrutura precede comportamento. Um faz sem reclamar, o outro faz reclamando, mas o objetivo de colocar o prato na pia, ele é cumprido no sentido de que a regra do jogo é essa. Essa é a regra do aquário. Eu não consigo controlar os indivíduos, mas eu posso controlar os comportamentos do indivíduo no sentido do convite a ficar dentro da estrutura que eu estou convidando ali. A pessoa não precisa
eu não vou conseguir controlar a pessoa no sentido se ela quiser fazer coisa errada ou fora do comportamento ou não levar o prato na pia. Ela vai fazer. Mas então eu tenho um entendimento de que ela não está fazendo aquilo que foi combinado, né? É super legal esse teu exemplo, né? Quem tem filho, enfim, sabe muito bem que é isso, né? E acho que aí tem uma questão também, a estrutura, né, que você fala, não é só uma regra, né? É o walk the talk, é o exemplo que você dá também. Se você faz, as pessoas vão fazer, né? Então, acho que essas metáforas todas, né, elas vêm até da sabedoria um pouco popular, né? Quando a gente faz essa provocação, não tente controlar o peixe, controle o aquário, ela aparece também em outras culturas. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você falar, né? You can take a horse to the river, but you cannot make it drink it. Você leva o cavalo até o rio, e você consegue. Isso traduz pra gente. Mas você consegue fazer o cavalo beber água. Ele vai beber quando ele quiser. Né? Então, assim, acho ótima essa questão da provocação. Eu gosto ainda mais da metáfora do aquário, com assim, nessa figura, acho que tem um elemento que você controla, e esse você nunca deve deixar de controlar, que é você mesmo. Você faz parte do aquário, você não está do lado de fora, você é um peixe ali dentro. Né? Então, se você não se controla, não tem a inteligência emocional, não tem uma vulnerabilidade, uma antifragilidade, você começa a jogar contra no seu papel de líder. Aí você começa o próprio walk the talk, né? O próprio walk the talk. E eu entendo que muitas vezes são escolhas. Quando é consciente, eu acho que é mais fácil a gente conseguir converter e reverter ali algum quadro. Mas se eu, quanto líder, tomo uma decisão de não cumprir com determinada regra, eu estou escolhendo. E quando eu escolho, eu desescolho outras coisas. Então, eu posso escolher fazer isso agora, estou desescolhendo que a galera me veja como exemplo. Mas veja, não estou dizendo que você tem que cumprir processos burocráticos quadrados, processos que não faz mais sentido, né? Ou regras antiquadas, ultrapassadas. Se você é o dono do seu aquário, dentro da autonomia que te deram do seu pequeno aquário, que está dentro de um aquário maior, cara, seu papel também é fazer evoluir junto com os times junto com as pessoas do seu time, né? A gente tem que evoluir o aquário também. Exatamente. É isso. E não dá para colocar um peixe de água salgada num peixe de água doce, né? Não vai dar bom, né? É isso que é legal, né? A metáfora permite você ficar fazendo essas ponderações todas, né? Todas. É muito legal. Que legal, eu aprendi muito com você nessa parte do... E aí, a gente poderia puxar outras, né? Por exemplo, você teve uma fala sua agora que me remeteu à metáfora do jardineiro, né? Essa do cavalo, né? Pode ser também a do jardineiro, mas não quero explorar muito agora, não. Vamos aqui, depois tem aula gravada lá no meu YouTube, também, de graça. Mas tem a pegada, né? De que o meu papel de liderança, então, é estruturar todo o caminho para a pessoa ir lá e querer se desenvolver, né? Eu não posso forçar ela a crescer, eu não posso forçar ela a se desenvolver. Eu não posso promover quem não quer ser promovido porque tem que. Eu gosto dessas metáforas. Você me fez lembrar agora de uma outra, né? Mas uma metáfora rápida aí também. Então, quando a gente fala essa provocação de diminuir o controle, significa também permitir um pouco mais de auto-organização. Né? E a gente tem estudado sobre isso recentemente, né, Matheus? Nós dois e mais todo o time da Movendo, a gente tem se dedicado a estudar um pouco mais esses modelos, né, de times auto-organizados. Uma metáfora muito legal para isso é o cupinzeiro. Para pensar como é que é um cupim, no Brasil nós temos... Conta pra gente. No Brasil nós temos esse tipo de cupim que faz aquela corcova no meio do capim, né? E ele é mais ou menos regular. Existem outras espécies de cupim, na África, inclusive, onde o cupinzeiro ele é feito em lâminas, vamos dizer assim. Né? Então, ele não é uma corcova, ele tem como se fossem lâminas. Né? E interessante, a orientação da lâmina tá de tal forma que, na hora do sol mais forte, é onde incide menos sol do cupinzeiro. Como acontece isso? Né? Todos os cupins sentem a temperatura. Então, olha que interessante, né? É um nível de estado de atenção, né? E construção conjunta, onde a gente está percebendo atenção nas mesmas variáveis. E a gente consegue tomar decisões boas sem necessariamente ter que consultar todos os cupins do cupinzeiro. Né? E aí a construção sai de tal forma
que nunca vai ferver lá dentro, nunca vai ficar uma temperatura insuportável lá dentro. Então, daí a orientação. Né? Então, eu acho isso fascinante. E é natural do ser humano. É só você dar um problema para um grupo de pessoas, pum, a auto-organização vai começar a funcionar. Então, existem as etapas necessárias para o time performar bem no final, mas isso é vida, né? É assim que funcionam os grupos de seres humaninhos, né? A disputa por poder, ou o entendimento do meu papel, ou a pessoa se sentir confortável de subir part of, né? Que é o termo em inglês que a gente usa, ou não. Muita gente que sai, muita gente que fica em razão desse movimento em que ela não sabe nem explicar em palavras, mas ela se sente confortável dentro daquele grupo, né? Daquela equipe de trabalho. Exatamente. Nossa, quanta coisa, cara. Bom, e a gente estava fazendo esse estudo, né, sobre esse novo modelo de gestão, novas formas da gente encarar o processo de liderança. Mas, e aí, no episódio anterior, o Márcio falou muito isso sobre a transformação da Bayer. Mas olhando para o mercado em geral, como é que você tem visto essa evolução do papel da liderança? Tem ainda gente que está naquele movimento mais antigo, né? Se a gente olhar para as organizações, como que é, reinventando as organizações, aquela bibliografia, eles ainda estão lá no laranja ou no vermelho? Como é que eles estão? Eu concordo que talvez a gente tenha hoje uma multiplicidade de modelos de gestão tão vasta, e talvez não esteja muito no nosso papel julgar o que funciona e o que não funciona. O que a gente vê é uma evolução, sim. As pessoas estão testando, estão experimentando outras formas de gestão. Só para dar alguns exemplos, né? Tem empresas que a gente tem atendido que falam, olha, 0 home office. Todo mundo no escritório. E o modelo, sim, ainda é comando e controle. Tá. E vamos falar a verdade, às vezes dá certo. A minha questão é o quanto tempo ele é sustentável. Tá. Então, eu acho que hoje em dia se dá muito o desafio de, ok, se então é essa cultura organizacional que você quer praticar, o seu grande desafio vai ser encontrar pessoas que se sintam bem nesse ecossistema. Então, você tem um tremendo desafio de atração de talentos. Perfeito? Ao mesmo tempo, você pode ter num outro extremo uma empresa que é 100% híbrida, as pessoas nunca se encontram presencialmente, o que pode ser bastante esquisito para muitas pessoas, né? Trabalhar num modelo como esse. Então, no final das contas, o que eu gosto nisso tudo é você conseguir encontrar, de novo a gente volta na metáfora da aquário, o líder ser o arquiteto do ecossistema que funciona. Se é mais ou menos comando-controle, ou se é completamente livre, completamente auto-organizado, não é a questão. Muito legal. É a sua habilidade como líder de conseguir construir isso aqui funciona, as pessoas estão felizes, as pessoas estão saudáveis, né? A empresa tem lucro, ela se mantém, e se possível, por que não também fazer bem para o meio ambiente e ser uma empresa triple bottom line, né? Então, sim. Se você conseguiu fazer tudo isso, não tem o que mudar. Né? Entendo. Nossa, muito legal esse ponto que você traz. O contexto importa, né? Então, qual é a indústria que você está inserida? Qual é o arcabouço cultural da companhia? Quais são as metas? O que esperamos aqui? Queremos cuidar do meio ambiente ou não? Porque às vezes é declarado que não. Não está no papel, mas está lá nos comportamentos, né? E a partir disso, a gente fazer essa gestão adequada, né? Ao que o ambiente pede, ao que as pessoas necessitam ali. E quando eu imagino que quando a gente atua em junto, né, ou apoiando o desenvolvimento de posições de liderança que tem uma maior autonomia e talvez já uma média ou alta liderança, não é que fica mais fácil, mas eu acho que o impacto das decisões dele no negócio é um impacto mais profundo, maior, em mais gente, talvez em uma linha de produto, na última linha do balanço. Quando a gente encontra a média liderança que responde para uma liderança longe, distante, seja em casa ou seja em outro país, ou lá na matriz, a minha percepção é que precisa ter o canal de comunicação
aberto e já combinado. Tipo assim, me acione sempre que você precisar. Não funciona nesse ambiente de agenda louca que a gente está vivendo nos últimos tantos anos, não só da pandemia. Então, eu percebo que rituais e rotinas de liderança bem estabelecidos conseguem acelerar esse processo de mudança de uma coisinha dentro do aquário ali que precisa mudar. Mas quando a gente vai para a primeira liderança, eu sempre falo isso, eu quero que a pessoa que está ouvindo a gente e cuida de um time, de um squad, de um grupo de pessoas lá na operação, no atendimento, no código, lá na linha de produção, entenda que você é dono do seu pequeno aquário. Então, você pode, dentro do seu nível de autonomia, também fazer a gestão desses pontos que o Bjorn traz ali para a gente. Não pensa só que é o presidente da companhia, que não é, não. Exatamente. Acho que todos, né? Acho que nesse conceito de auto-organização, todo mundo está influenciando todo mundo o tempo todo. Sabe? Isso é muito legal, né? E tem empresas que fazem isso de formas muito diferentes, vamos dizer assim, né? Eu lembro um exemplo que foi chocante, quando eu fiz o meu MBA, já tem um tempo, foi em 2000, a gente fez uma viagem, né? Aprender um pouquinho em outra cultura, né? E a gente foi visitar uma universidade, eu fiz meu MBA na FIA, né? E a gente foi fazer a universidade parceira, o Bentley College, em Boston. Legal. E a gente foi visitar um monte de empresas, entre elas a FedEx. Foi muito legal, muito legal. A FedEx era conhecida, né? Estamos falando de 24 anos atrás, né? Então, estamos falando de empresas que talvez tivessem uma rigidez organizacional muito maior. O presidente da empresa, ele tinha o que chamava de um telefone vermelho, quase que nem o Batman, assim, na mesa dele. Tá. Na mesa dele. E ele sabia que a empresa era muito distribuída, enfim, não tinha metade das ferramentas tecnológicas que nós temos hoje. Então, esse número da mesa do presidente, todo mundo conhecia. E todo mundo tinha a liberdade de ligar para ele a qualquer momento. Principalmente para novas ideias. Ele queria ouvir todas. Então, imagina só você pegar um telefone. Fala com o presidente. Você está no meio do terminal do aeroporto de Boston. Você está lá carregando, acho que um cinto de segurança, carregando caixa para sentir uma ideia. Aí você vai pegar o telefone e vai ligar para o presidente da empresa. Chocante isso, né? Chocante. Aí a gente testou isso. A gente foi no aeroporto à noite. E aeroporto de Logan, cara, é enorme aeroporto, só da FedEx. O terminal todinho é da FedEx, aviões da FedEx. Uau! E à noite que o bicho pega, porque à noite que é a operação toda de carregar os aviões, todo tal. E o cara que recebeu a gente era um gerente sênior e tal, com roupa de carregar, sabe, cinto de segurança, capacete, não sei o que, parará. Ele que foi mostrar a operação pra gente, porque ele põe a mão na massa quando precisa. Bem na linha do filme do Náufrago, né? Que mostra um pouco do Tom Hanks nessa posição. E a gente desafiou ele, falou assim, e aí, você já ligou para o presidente? Ele falou, eu já liguei uma vez. Lógico que a gente não pode abusar disso, né? Tem que claro. O que vai dizer, mas eu já liguei e ele me atendeu. Que legal. Né? Pô, muito legal, né? 24 anos atrás, hoje nós estamos falando de segurança psicológica, para a gente ter a coragem de falar o que precisa ser dito para o teu líder que está na sala do lado. Né? E a gente tem... Nossa, muito legal esse exemplo. Eu adoro. E infelizmente a gente tem exemplos contrários também, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que pediu um papo individual aqui, em uma liderança, e eu falei, cara, mas tem que levar isso para RH. Ela falou, eu não posso. Se eu levo para RH, vão me chamar junto com o meu gerente e vão perguntar por que eu reclamei dele. Falei, ai, gente, como que eu ajudo a partir daquela situação? Eu tive uma empatia muito grande naquele momento, porque realmente é um espaço onde ela não consegue se expressar e ela não consegue ser ela mesma. Então, efetivamente, não vai ter segurança psicológica, né? E interessante, né? Quando muitas vezes a gente entende que uma liderança pode impactar o clima da área, né? Uma liderança sênior pode impactar uma área como um todo ali. Mas baseado no que essa pessoa me falava aqui na entrevista, ou no papo aqui individual que a gente teve, no one-on-one, me parecia que era um traço de cultura mesmo, né? Porque até o próprio RH tinha esse movimento
de expor, né, as reclamações ou os problemas que tinha ali. Não é fácil, gente. Não é fácil. E acho que assim, o próprio conceito de segurança psicológica não é novo, né? Ele vem sendo estudado e necessário há muito tempo, né? Algumas empresas saíram um pouco mais à frente, mas é engraçado, né? Como acho que a consciência corporativa vai caminhando para chegar nesse momento em que, pum, o assunto, né? Abre, né? Mas abre. Abre. Eu tenho receio de virar modinha, né? Mas abre. Eu acho que segurança psicológica não já passou dessa fase. Mas eu me lembro, cara, eu não sei se você tá. Quando a gente começou a estudar como que é em português? Organizações Sem Medo, né? Que ano foi isso? 17, 18? Eu achava que era uma pesquisa recente, né? E não é não, cara. A pesquisa dela já tinha uns bons anos e ela resgatava, né? Uma pesquisa prévia lá de muito tempo atrás mesmo, assim. Eu acho que até nosso aumento da complexidade das coisas, vamos falar a verdade, o papel do líder só tende a ficar cada vez mais complexo, né? Eu acho que a solução acaba vindo quando a gente volta mais à nossa essência, né? Se for parar para pensar, falamos da Amy Edmondson aqui, com a questão da segurança psicológica, uma outra autora, né, e todas as mulheres, aí, a Brené Brown, com a questão da vulnerabilidade. Gente, que coisa mais básica, né? Então, parece que a gente precisa, para encontrar a solução, voltar 2 passos para trás para revisitar a nossa essência e começar dali. Tá? Então, não tem mais espaço para o líder super-herói, né? Não dá mais. Ela é fantástica mesmo. Sabe tudo, né? Eu tô com esse aqui dela também, ó. O segundo. Acho que o Coragem de Ser Imperfeito, que fala da vulnerabilidade, para mim é maravilhoso. E esse aqui também, eu gosto. É mais soft do que eu. Tem um outro livro que é A Coragem de Não Agradar, de outro autor, que é mais hard, mas eu gosto muito disso daqui. Aliás, um dos melhores podcasts que eu já vi na vida, amigo, não sei se você já viu, em inglês aqui, gente, para quem está ouvindo a gente, mas é o que tem para hoje, é da Brené Brown com o Barack Obama, cara. Olha, não vi essa, hein? Cara, é uma aula, cara. Chama Dare to Lead, o podcast dela. E ela convida, então, ali naquele momento o Barack Obama, cara. É um deleite. Eu tá nesse podcast, né? Eu ouvi vários dela, mas dela com o Simon Sinek tá bem legal também, mas não sabia que tinha com o Barack Obama. Preciso ver, então. Tem. Boa. Vale a pena. Que legal. E, cara, e agora, né? Como que a gente faz para a gente apoiar essas lideranças aí que estão dentro de um mundo que está se transformando, que está mudando, dentro de um contexto que a gente não conhece deles localmente, eles são os especialistas da cultura, né? E cada companhia no nível de maturidade ou de escolhas, como você falou. Como que a gente ajuda esses caras, né? Porque aquelas aulas lá, e aí provavelmente eu errei, né? Eu falei 2015, mas você falou 12 anos de Movendo, então a Luana errou aqui também. Então falando de 2011, 2012, lá naquele movimento da ThyssenKrupp. 4 horas de dia inteiro, né? Fazendo aquela imersão. Eu não faço mais isso, eu não aguento mais fazer isso, eu acho que eu não funciona mais daquele jeito. Será que tá mudando de novo? Porque nesses últimos 4 anos a gente tem feito esses bloquinhos virtuais, né? Você já tem sentido o pessoal pedir os presenciais de volta ou o híbrido? Como que a gente ajuda a liderança aí? Me conta de forma ampla. Essa é uma pergunta grande. Difícil dizer, viu? Acho que é o que eu mais tenho pensado ultimamente. Enfim, esse ano, nossa, a gente recebeu um monte de solicitações, mas solicitações às vezes até bastante difusas e muito, como dizer assim, com prioridades incertas, né? Então, um assunto que antes era super prioritário, na outra semana já não é mais. Então, minha visão, assim, acho que as empresas ainda estão se acertando, né, no pós-pandemia, né? Então, quantos fenômenos apareceram? Tem um monte de buzzwords, né? Então, primeiro, lógico, todo mundo teve que se adaptar ao home office, eles perceberam que o home office funcionava, algumas empresas se deram muito bem, tiveram seus melhores resultados, inclusive, né, trabalhando de forma híbrida. Aí depois teve a volta ao escritório, né? Aí veio o quiet quitting,
Quiet Ambition, nossa, uma quantidade de nomes, né? E, não sei, ainda percebo que isso é prático, nos nossos clientes, as pessoas estão mudando muito de posição. Dentro da empresa atual ou saindo para ir para outras empresas. Tá. E as empresas, por si só, ao pensar os seus esforços de desenvolvimento, ainda estão bastante perdidas nas prioridades e o que fazer nesse cenário todo, porque tá tudo se mexendo, né? Então, a saída, não quer dizer que eu concorde com isso, tá? Mas a saída que tem sido feita é cada vez mais encurtar as jornadas de desenvolvimento. Isso, como tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. E aí, voltando à tua pergunta, né? Puxa, será que ainda cabe espaços de imersão? Eu acho que ainda cabe, acho que as pessoas ainda sentem muita falta disso. Eu escutei comentários de participantes, pessoas que a gente já conheceu, né? Que fizeram jornadas um pouco mais imersivas, presenciais. Voltando a pedir isso, né? Você viu isso nessa última turma do DLM, o pessoal pediu até para vamos fazer, o programa foi um pouquinho virtual, falou assim, vamos fazer pelo menos o último encontro presencial. Então, você percebe como, né, existe esse desejo, né? Foi mesmo. Porque o impacto é maior, né? A aprendizagem é essencialmente social, né? É um esporte. É social, a gente perde. Enfim, eu tenho pensado muito sobre isso. Qual que vai ser o novo modelo, né? Ele tá lá. Cara, você botou aqui um tema. Eu não sou dos que perde o sono, não, mas que eu fico pensando naquele movimento que você abriu aí agora para ver como que a gente pode caminhar para atender as expectativas dos negócios versus a expectativa do... Né, a gente tem clientes e consumidores, né? Dos negócios, de quem compra, de quem paga, de quem dita as regras ali de uma proposta comercial técnica, mas também a gente consegue atender a expectativa do participante que está ali na sala, que sente falta de um aprendizado social. Eu sinto muita falta de gente. Eu não quero ir 5 dias por semana, não. Mas eu sinto falta, assim, dos movimentos de troca. Eu acho que esse do exemplo do DLM que você trouxe, partiu deles, foi bem natural, foi muito interessante. E a própria companhia falou assim, cara, eu não vou fazer a gestão de nada. Eu estou aqui com as minhas coisas rodando. É a auto-organização do grupo. Então, foi um laboratório mesmo, assim, sabe? O grupo se reuniu, o grupo definiu, a data estava dada, né? Então, a restrição era a data, né? O grupo reuniu, não tinha sala grande, fizeram outra sala, organizaram o coffee break, organizaram a estrutura, chegamos, né? Acho que nesse último você estava, né? Não, o outro que foi lá atrás do restaurante, lá no prédio da Baía de Socorro, acho que você não estava. Foi muito legal, assim, a auto-organização do grupo. As coisas que deram errado, também ninguém culpou ninguém, né? Cada um colocou ali o seu aporte de ajuste. Eu adorei mesmo aquela experiência. E eu acho que, se me permite, até puxando uma outra questão um pouco mais de fundo em cima da tua pergunta, né? Puxa, como é que vai ser? Se vai ser mais virtual, mais presencial, parará, né? O que dá mais certo, enfim. E eu acho que também é o lado positivo, eu acho que teve na pandemia, que ela trouxe muita reflexão para as pessoas, né? Afinal, a sua relação com o trabalho. E quando a gente fala de aprendizagem, que é o que a gente faz aqui, né? Nós dois aqui, enfim, é o interesse de quem está ouvindo aqui a gente também, a questão da aprendizagem. A aprendizagem exige esforço. O que me preocupa um pouco nesse pós-pandemia é que está se perdendo um pouco dessa consciência, sabe? Então, a gente foi no cliente e falou assim, então, legal, um programa que era de 8 horas, reduzimos para 3, e a gente falou, então tá bom, então nós vamos mandar um pre-work também para a gente aumentar a efetividade, para as pessoas já virem sintonizadas. Pre-work? Como assim? Calma, gente, é uma leitura, é um vídeo, 15, 20 minutos. Não, muita coisa. Aí eu falei, opa, peraí. Aí isso deixa a gente preocupado, assim, porque a gente não gosta de brincar numa situação de que a gente finge que está treinando, alguém está fingindo que está aprendendo, né?
Então, não vamos cumprir tabela, vamos dar a condição mínima para que o resultado apareça, né? E isso preocupa, né? Mas a questão de fundo atrás disso tudo aí já é um nível individual. Você quer um emprego ou quer um trabalho? Acho que essa pergunta eles precisam refletir. Quem está lá pelo emprego, ele quer que o treinamento dure 15 minutos para falar, eu fiz, eu tenho aqui um certificado. Quem está afim de trabalho, sabe, está agregando valor, ele quer o treinamento porque ele precisa disso para fazer seu trabalho melhor, mais fácil, ele ter mais equilíbrio e tudo funcionar melhor. É uma dó, cara, mas a gente enfrenta essas situações de vez em quando mesmo. Desses indicadores, eu vou chamar de português claro mesmo, esses indicadores burros, né? Eu quero uma turma com 70 participantes. Moça, não dá, não vai rolar, né? Cara, não vai funcionar dessa maneira, não consigo nem lembrar o nome de todo mundo. Não, mas o cálculo é per capita, né? Ou faz aí uma lista de presença, porque eu preciso reportar quem veio e quem não veio, porque é custo, né? Horas cabeças treinadas, né? Eu tô com um desafio também aqui agora, mas acho que vai resultar num montão de aulas de 1 horinha, assim, que eu acho que podia ter sido feito diferente. Mas vai atender a expectativa dos dois grupos, tanto do quem paga como por quem recebe o conteúdo. Mas o combinado da premissa é que tem que ter um antes e um depois mesmo. Porque senão não vai funcionar. 1 hora de discussão para eu ter que quebrar gelo, me apresentar, falar do tema, falar de um conceito, mostrar slide e refletir e experimentar, acabou o tempo. Então vai ter gerar um ambiente para que as pessoas também possam participar, elas não são só ouvintes, né? Elas trazem sua participação, sua experiência, seus erros e acertos, né? Então precisa criar, isso toma tempo, né? Criar um ambiente de segurança onde eu me sinto à vontade de dizer a dificuldade que eu tive na semana passada do lado de um par meu, do lado de uma outra pessoa. E não dá, cara, porque eu concordo. E esse tempo da pessoa se sentir confortável ou de entender o que está em jogo, né? Minha câmera ficou até... Ou de entender o que está dentro do que o outro está querendo dizer ou tentando explicar, não é 5 minutos, né? Então, o meu argumento era... Enfim, não quero nem entrar em detalhe, mas vai dar certo. Mas o argumento era, cara, se a gente colocar 1 hora, vai parecer uma agenda de reunião. Como é que funciona a agenda de reunião? O cara entra 15 atrasado, o cara sai 10 antes, porque tem que entrar na outra. Eu não anoto nem os to-dos que eu tenho que fazer aqui, né? Então, a gente conseguiu avançar para um modelo menos bruto, mas com antes e depois mesmo. É um período de ajuste, né? E talvez isso tome um pouco mais de tempo do que a gente imagina, né? E, lógico, o nosso papel aqui é estar do lado dos nossos clientes no contexto que eles estão vivendo, né? Então, às vezes, o ótimo inimigo do bom é isso que dá para fazer, legal, a gente vai fazer, mas com ressalvas, dizendo que, enfim, isso poderia ter outro formato, outro... Né? E foi bem uma dança, sabe? Não foi nem o formato que eu tinha na cabeça, não foi nem o formato que eles trouxeram inicialmente, e a gente está feliz com a estrutura agora. Mas, enfim, tem que fechar. É aquilo que você falou, tem que bater o martelo e quando sobe... ele sobe, pode ficar 1 mês, pode ficar 1 ano lá. Vamos ver. Exatamente. Cara, eu acho que eu não te agradeci no começo, aqui, logo na abertura, mas eu começo normalmente aqui, quando eu vou colocar você na tela e te apresentar, agradecendo pelo tempo, né? Agradecendo pela presença, agradecendo pelo espaço na agenda. Queria agradecer a sua generosidade de estar aqui comigo hoje. Não, eu que agradeço o espaço e na verdade, se você me permite, queria eu te fazer uma pergunta. Claro, por favor, estou aí à disposição. Legal, a tela aqui sumiu e... Legal. Eu estou incomodado com o meu vídeo, que ele não estava muito bom, eu estou tentando fazer ele melhorar. Mas pronto, foi. Porque agora tá bom, agora foi. Legal. Foi, agora eu descobri. Até antes da nossa conversa aqui, eu fiquei aqui elucubrando, acho que tem uma questão que talvez possa ser interessante para todo mundo que está ouvindo o teu podcast também. Como é que você acha que vai ser o futuro, né? Daqui para frente, né? Pensando
todos os recursos que a gente tem de aprendizagem, eu tive uma visão que eu queria te apresentar, ou colocar a prova aqui contigo, mas queria ouvir também de você, como é que você enxerga esse futuro, né? Que legal. Como é que vai ser o desenvolvimento de pessoas? Que legal. Eu acho que a gente, até lá atrás, a gente fazendo esse exercício junto, né? A gente vai vendo quanto que a gente errou, né? Que as coisas mudaram mais do que a gente imaginava. E o quanto a gente foi evoluindo também nas nossas crenças, né? Eu acho que hoje eu olho para trás, as nossas crenças também foram evoluindo. Eu tinha algumas crenças muito fortes em relação aos micro-learnings e aos pequenos virtuais e ao alto consumo, né? Hoje em dia, isso lá no começo da pandemia, a gente achava que isso ia funcionar muito, né? O cara com o aplicativo no celular, pega o metrô, o transporte público, ele vê a aula virtual 15 minutinhos, ele vem para o treinamento preparado. Isso não se mostrou viável, né? Então a galera faz outras coisas rolando TikTok ou Instagram, menos consumo de conteúdo técnico ali no transporte. Então, mexi um pouco nas minhas crenças internas. Só para dar contexto para onde eu vou agora para a sua pergunta do futuro. Eu acho que ela vai ficar cada vez mais descentralizada, no sentido de que não vai dar para ter um portal, um LMS da companhia para colocar tudo lá pendurado e o cara entra e consome, né? Eu acho que ele vai ficar muito mais dividido entre pequenos spots de conteúdo, né? Então, tem gente que gosta muito de YouTube, a gente vê aqui nos vídeos de YouTube, tem uma categoria de consumo ali muito forte nas aulas minhas gravadas de conteúdo, mas que é um público que não é o público do Instagram, que consome as pílulas, que consome as coisas pequenininhas. Então, para o futuro, eu vejo que as companhias não estão num bloco só, né? Então, a gente vai ter as companhias mais de self-paced, né? Então, uma trilha mais individualizada, o cara consome, a menina consome conforme demanda, vai ter alguns obrigatórios que são básicos e outros extras. Basicamente, eu acho que aquilo que a gente fazia lá atrás, mas dando mais protagonismo para o usuário, né? Para o colaborador. Eu acho que a inteligência artificial vai entrar em algumas companhias mais avançadas, mais modernas, não só de tecnologia, assim como investiram em um computador há anos atrás, depois a uma internet, depois as imersões que a gente fazia. Então, são clientes e empresas que querem consumir o que vem por aí. Isso vai ter um impacto em que o nosso papel vai ter também que ser um papel mais... estava falando esses dias com a Cintia Martins aqui, um papel muito mais de facilitador de facilitação do que de dono de como fazer, né? Mas eu acho que ainda tem uma cauda longa de gente que está muito atrasado, cara. De gente que está muito atrasado. Muito. Sim. Então, se a gente vê os relatórios de tendência de treinamento e desenvolvimento norte-americano, não é o que era no Brasil antes da pandemia. A gente está muito atrasado. Então, por exemplo, as fábricas mais tradicionais ou com pouco investimento em desenvolvimento de pessoas, historicamente, nem sabem o que é um treinamento. Então, agora estão começando a fazer team building, agora estão começando a fazer reunião de planejamento estratégico, agora estão começando a tentar tirar o comando e controle. Então, eu acho que vai ter espaço para todos os tipos de consultorias e profissionais, aqueles mais tecnológicos avançados, aqueles que vão construir conteúdo de acordo com a necessidade do cliente, e aquele que vai ser ainda o tradicionalzão lá do passado. Em algum momento eles vão morrer, mas ainda vai ter mercado nesses próximos anos. Mas isso tudo não garante a transferência de aprendizado para quem está na sala de aula, né? Então, eu acredito que esse ano a nossa demanda vai ser para coisas híbridas. Então, shots pequenininhos virtuais, no máximo de 2 horas. Antes, no começo da pandemia, a gente estava fazendo até de 4, depois 3, depois 2,5. Eu acho que está batendo aqui 2, com 1 ou 2 encontros virtuais, presenciais, seja no kickoff ou no encerramento. E depois, as ferramentas e as tecnologias de sala de aula, elas vão mudando ao longo do caminho. Mas, então, acho que vai ser esses 3 pacotes, assim. O que você acha? O que você tem aí de hipótese? Eu tenho tentado acompanhar isso tudo, né? Porque é muita informação e não dá para acompanhar tudo. Mas nesses últimos dias eu vi uma palestra do
Dave Ulrich, né, continua sendo, acho que, um tremendo guru da área de RH ainda, mas ele não aborda tão centralmente a questão do treinamento, do desenvolvimento de pessoas, né? E tem escutado também alguns cases de aplicação da inteligência artificial generativa, né? E algumas coisas me chamam muita atenção, né? Por exemplo, um dos recursos mais valiosos de desenvolvimento é o coaching, né? E para mim, assim, no topo da pirâmide do coaching está Marshall Goldsmith. 75 anos, enfim, o cara está ali na crista da onda da família, da carreira dele. Ele virou um robô. Na primeira vez que eu vi, eu falei... Eu fiquei um pouco injuriado, né? Eu falei, caramba, como é que pode transformar a atividade de coaching, que exige muita sensibilidade interpessoal, virar um robô? E com a voz dele. E com a imagem dele. Só traz contexto pra gente. Ele virou um robô. Fizeram um produto com inteligência artificial pegando e personificando ele. Exatamente. E trazendo a base tecnológica, a base knowledge dele, a base de conteúdo dele. Então, não estou fazendo propaganda, tá? Só estou falando até onde a inteligência artificial. Eu confesso para você que num primeiro momento eu duvidei disso, falei, não é possível, não é possível. Aí eu fui testar a plataforma, né? E trouxe, inclusive, alguns problemas reais de negócio hoje, inclusive da Movendo, né? E impressionante. As poucas interações que eu tive viram um pouco mais mentoring do que coaching. Ele não te faz perguntas. Claro, ele te dá direcionamento. Né? Mas isso para mim abriu muitos olhos e dá para ver como tem tido adoção, né? Esses assistentes pessoais. Conversando com um amigo também aqui, professor da FIA, da FACAMP, aqui em Campinas, eu acho que a gente está bem perto de a gente ter, em breve, assistentes pessoais do seu desenvolvimento. Então, uma inteligência artificial desenhada para o PDI, para o plano de desenvolvimento do Matarazzo. E que vai ficar residente na tua máquina. E que vai estar dando tips e lembranças a qualquer momento, conforme a atividade que você está fazendo, inclusive. Então, assim, isso está ficando bem interessante, né? E não sei, me veio mais uma imagem, né? Eu preciso de imagens para, às vezes, explicar o que eu estou tendo aqui. Estou testando coisas aqui, toda uma ideia em construção, né? Acho que nessa imagem aqui, a gente tem uma construção coletiva, né? Cada uma dessas pessoas está trazendo uma pecinha para construir uma coisa maior, né? Então, me dá a impressão que o modelo vai ser... Sim, cada um de nós vai ter, bem na linha que você falou, uma vida de aprendizagem individual, que vai acontecer em N momentos da vida, inclusive fim de semana, no banho, podcasts, videocasts e tudo mais. Mas a gente vai ter um momento de encontro. Eu preciso disso. Que eu tenho na minha mão, que eu tô, essa pessoa aqui, ela faz sentido para quê? Eu só vou conseguir saber se isso daqui é útil para mim ou não se eu perceber que tem um encaixe no contexto empresarial. No todo? No todo, junto com os meus pares, assim, sabe? Então, me veio um pouco essa imagem que eu gosto. É uma combinação. A gente só vai se encontrar fisicamente e presencialmente para trocar. Não é para receber conteúdo, né? Eu gosto disso, eu gosto. O conteúdo é prévio, né? E o que a gente precisa buscar é formas de engajar a galera para consumir o conteúdo prévio e vir trocar. E acho que isso que é legal, né? Ninguém está errado, ou seja, está todo mundo trabalhando em cima da sua curiosidade, tentando impulsionar, inclusive, a sua carreira, buscando conhecimentos disponíveis em diferentes locais. Mas ele só vai se tornar realmente aplicação na hora que eu consigo combinar ele com outras pessoas. E talvez aí entre um pouco do nosso trabalho de facilitação, de talvez trazer uma grande pergunta. E vamos responder ela todo mundo junto. Então, na verdade, o momento presencial vai ser o momento de responder a pergunta. E cada um vai trazer um enfoque. Olha, eu estudei isso daqui, acho que faz sentido. Eu estudei aquilo outro, acho que faz sentido. E juntar isso tudo. Dali pode nascer um squad, pode nascer alguma coisa.
Não sei, tô aqui, eu quis fazer essa provocação, Legal. você estava até fechando já o podcast, mas eu acho que Adorei. para trazer um pouco de discussão, sabe? Não sei o que os nossos É, ouvintes aí vão querer opinar sobre isso. É um pensamento em construção, né? é, Mas eu acho que a gente tem que começar a falar sobre essas coisas, né? Porque estamos num momento de tanta incerteza e tanta, vamos dizer, vai e volta, né? é. Cara, queria agradecer essa bomba que você jogou pra gente. Porque daí a gente fecha aqui com gostinho de quero mais. Então a gente vai levar, eu vou, né? Eu anotei 3 coisas aqui que eu vou dedicar tempo aqui refletindo. E quem sabe já é um motivo para a gente puxar, né? Um segundo podcast ou uma live. A gente podia puxar uma live também, trazer mais gente. Vamos fazer isso, cara. Pode ser que daqui a alguns meses, né, a gente fala assim, ó, sabe aquilo que nós falamos 2 meses atrás, tá tudo errado, mudou tudo. Pode ser, né? Ou sabe aquilo que a gente achava que ia acontecer em um ano, já está rolando, né? Ontem, cara, precisamente ontem, eu tive experiência com uma ferramenta de AI, né? Ou de inteligência artificial regenerativa, né? Que ele vai sendo alimentado ali, numa conta de Instagram, que até agora eu não estou entendendo como é que funciona o negócio, porque é fantástico, cara. Era em relação a uma formação que eu estou fazendo, e aí eu colocava um dilema de negócio, cara, e recebi 3 páginas de um plano de ação que eu acho que tem umas 8 ações que 2 eu já fiz. O cara sabe o que eu já tinha feito. E outras que eu nem imaginava. E 4 ou 5 eu falei, puta, eu vou ter que fazer, mas é muito difícil. E aí veio uma forma mais mastigada, sabe? Mais pausada. É impressionante. Vamos investigar isso, vamos voltar. Quizá a gente monta uma conversa ali. Pode ser? Porque acho que essa é a essência, né, Mata? Assim, eu puxei essa conversa para demonstrar que acho que é assim que a gente aprende, né? Você tem uma perspectiva, eu tenho outra, a gente soma, a gente vê o que dá, Exato. se não tem nada, né? Pode ser que alguma coisa é interessante. Né? Não, e uma coisa é certa, vai mudar. Isso é certo. Para onde? Não sei, vamos testar possibilidades. Mas muda, sempre muda no fim. E eu achei inspirador até nessa palestra que eu te falei da aplicação, é uma grande empresa multinacional, inglesa, de serviços financeiros, está entre as top 20 Great Places to Work, top 20 global. Legal. E aí, o entrevistador fez 2 ou 3 perguntas para ela, e ela era Chief Talent Officer, né? Uhum. Ela respondeu categoricamente, não sei. Não tenho a menor ideia como é que vai ser isso. Eu achei tão legal. Achei tão legal ouvir isso de alguém dessa altitude, sabe? E eu acho que mas é articulando e trocando as ideias que a gente vai construindo o futuro, né? Eu acho que para a gente falar não, não sei, assumir, tem que ter muita coragem. Eu gosto muito quando isso acontece. Cara, muito, muito obrigado, muito obrigado. Então, eu vou fazer esse movimento de encerrar, deixando aqui, gente, um gostinho de quero mais, né? Então, para quem está com a gente aqui até agora, pegando essa última reflexão que o Bjorn trouxe aqui para a gente, né? Vamos pensar um pouquinho sobre como as coisas serão nesse processo de desenvolvimento aí. Se você é de RH, também pode contribuir aqui com a gente. Se você é uma liderança, né? Que é usuária, né? Desses programas dos RHs, conta para a gente o que tem funcionado, o que não tem funcionado. O Instagram está sempre aberto aqui. O Bjorn, eu costumo brincar que eu nunca sei qual é o discurso final, mas o pessoal do marketing aqui me ajudava, que tinha um script, eu nunca lembro de estar esse script, mas, bom, se você ficou aí até agora, curta, compartilhe, clique em algum botão aí na sua tela, no Instagram, nos cortes que a gente vai colocar, no YouTube, no Spotify, que agora tem vídeo também. Muito legal ter você aqui com a gente. Bjorn, muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Matarazzo, e parabéns aí pela tua iniciativa de levar os teus mentorados, tua comunidade aí a subir no balão, né? Continue fazendo isso, a gente precisa sair um pouquinho da rotina para pensar diferente e encontrar novas soluções, né? Eu que agradeço. Legal. Valeu, obrigadão. Muito obrigado por você que ficou aí até agora com a gente. Curta, compartilhe com quem é do mundo corporativo, quem está fora do mundo corporativo também, no mundo da educação, pensando no seu autodesenvolvimento, pensando em entrar na carreira ali
do mundo do trabalho. Quem sabe a gente pode aí contribuir com alguma coisa ao longo do caminho. Grande abraço e até a próxima.